Olá, mentes curiosas! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente tem pela frente uma jornada intelectual absolutamente fascinante. Para quem busca não apenas entender o panorama geral, mas também anseia por mergulhar daquelas minúcias e complexidades teóricas, bom, esta análise foi desenhada sob medida. Nosso foco aqui vai ser única e exclusivamente o monumental primeiro capítulo do livro Unde, o Capital. Isso mesmo, o alicerce onde toda essa vasta estrutura da crítica da economia política é construída. É uma obra densa, que exige muita reflexão, então preparemos o intelecto, porque nós vamos destrinchar a célula máter do sistema econômico moderno. Como já foi brilhantemente apontado no prefácio da edição que estamos examinando, a nossa abordagem aqui não é a de um observador casual. De jeito nenhum. Colocando o corpo do capitalismo bem ali, na lápide fria da realidade, a análise vai proceder exatamente como a de um anatomista super experiente. A gente vai abrir o interior do sistema para uma exploração sistemática, peça por peça. E, olha que curioso, para quem espera que o estudo do capital comece já falando de dinheiro ou de grandes fábricas, rola um anticlímax deliberado logo de cara. A investigação não começa pelo topo, ela começa pela base absoluta, pela unidade mais elementar desse gigantesco organismo, a mercadoria. Para organizar nossas ideias, nossa agenda de hoje está dividida assim. Primeiro, a célula da riqueza. Depois, uso e valor. Em seguida, o duplo caráter. O quarto ponto é a gênese do dinheiro. E para fechar com chave de ouro, o famoso fetichismo da mercadoria. Vamos lá? Parte 1. A célula da riqueza. A forma elementar. O texto clássico começa com uma constatação inegável, daquelas de bater o olho e concordar. A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece, à primeira vista, como uma, digamos, enorme coleção de mercadorias. A mercadoria individual, portanto, é a forma elementar dessa riqueza toda. E o que é a mercadoria? Ela é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, através das suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer tipo. E detalhe, não importa se essas necessidades vêm do estômago pedindo alimento ou da imaginação exigindo um artigo de luxo. A natureza da necessidade não muda o fato de que a mercadoria é o bloco de construção fundamental, o tijolinho básico. A nossa análise precisa, então, despir essa mercadoria das suas complexidades aparentes para entender, nos mínimos detalhes, como ela funciona como o alicerce absoluto de todo um universo econômico. Parte 2. Uso e valor. A primeira dualidade que a gente encontra. Bom, toda mercadoria carrega dentro de si uma tensão interna. É uma dualidade que literalmente define tudo o que vem depois no texto. O primeiro aspecto dessa dualidade é o que chamamos de valor de uso. A utilidade de uma coisa é o que faz dela um valor de uso, simples assim. Mas o ponto crucial é que essa utilidade não flutua no ar, não é mágica. Ela é intimamente condicionada pelas propriedades físicas do corpo da mercadoria. Pensemos num pedaço de ferro, num punhado de trigo ou, sei lá, num casaco para o frio. O próprio corpo físico da mercadoria é um valor de uso. E, prestando muita atenção nesse detalhe analítico, esse caráter físico existe independentemente de ter custado muito ou pouco suor e trabalho humano para ser feito. A utilidade material, aquela tangível que a gente pode tocar ou usar, é exatamente o que chamamos de valor de uso. Agora, a coisa fica interessante. Quando essas mercadorias são trocadas no mercado, o valor de uso revela o seu oposto, o valor de troca. Enquanto o valor de uso é qualitativo, lidando com aquelas propriedades físicas que satisfazem nossas necessidades, o valor de troca é puramente quantitativo, é matemática. No processo de troca, apagam-se completamente todas as qualidades físicas e sensíveis da mercadoria. Afinal, um casaco não é trocado por outro casaco idêntico, né? Valores de uso iguais não se trocam entre si, não faria sentido. Quando a gente abstrai essa utilidade física, adivinha o que sobra? Sobra uma única propriedade em comum. Todas as mercadorias são produtos do trabalho. Resta só uma espécie de geleia fantasmagórica de trabalho humano indiferenciado. Essa substância social cristalizada ali dentro é, estritamente falando, o valor. Parte 3. O duplo caráter. Os músculos e tecidos dessa estrutura. Então, pensem comigo. Se a mercadoria tem duas faces, é super lógico deduzir que o trabalho que a produz também abriga uma natureza dupla, certo? Vamos examinar os músculos e os tecidos que sustentam tudo isso. Essa natureza dupla do trabalho é simplesmente o centro em torno do qual gira todo o entendimento da economia política moderna. Por um lado, temos o trabalho útil concreto, aquelas atividades específicas orientadas a um fim. A alfaiataria que costura o casaco, a tecelagem que faz o fio de linho.
Esse trabalho concreto é o que cria o valor de uso. Mas, por outro lado, quando a gente abstrai, quando a gente tira de cena essas formas específicas, o que sobra é o puro dispêndio fisiológico. É gasto de cérebro, de músculos, de nervos, de mãos. Isso, pessoal, é o trabalho humano abstrato. E é exatamente esse dispêndio de energia humana, medido de forma igualada e homogênea, que constitui a substância do valor das mercadorias. Aí surge uma pergunta óbvia. Como é que se mede a grandeza desse valor criado pelo trabalho abstrato? É aqui que entra um conceito fundamental e brilhante: o tempo de trabalho socialmente necessário. Olha só que sacada. O ponto crucial é que não é o tempo individual de cada trabalhador que conta. Se alguém for super preguiçoso ou simplesmente inexperiente e demorar o dobro do tempo normal para fazer um casaco, isso de forma alguma torna esse casaco mais valioso. O valor é determinado pelo tempo requerido sob condições normais de produção, com o grau médio de destreza e intensidade de uma sociedade naquele momento. É como se fosse a régua invisível do sistema. O texto até cita um exemplo histórico que é fascinante. Quando o tear a vapor foi introduzido lá na Inglaterra, o tempo socialmente necessário para transformar fio em tecido simplesmente caiu pela metade. O tecelão manual continuou trabalhando às exatas mesmas horas, mas o valor do produto dele despencou pela metade no mercado, porque o parâmetro social tinha mudado para sempre. Parte 4. A gênese do dinheiro. A evolução da forma. Uma vez entendida a substância do valor, o texto pega a gente pela mão e nos conduz para um enigma formidável. Como é que a humanidade passou da simples troca de produtos para esse complexo e gigante mundo das finanças? A jornada começa lá atrás, com a forma simples de valor, a mais remota de todas, representada numa equação bem básica: 20 braças de linho equivalem a um casaco. Parece banal, né? Mas nessa equação algo extraordinário acontece. O linho expressa o seu próprio valor no corpo físico do casaco. O casaco atua literalmente como um espelho. É como se o linho dissesse: olha, o meu valor se parece com aquele casaco ali. O trabalho abstrato que está escondido no linho ganha uma forma palpável, uma forma equivalente no corpo útil e concreto do casaco. Isso ilustra brilhantemente que a forma dinheiro não caiu do céu pronta. Ela evolui passo a passo, como um esqueleto se formando. Da forma simples, o sistema avança freneticamente para o que chamamos de forma desdobrada. Agora 20 braças de linho são iguais a um casaco, ou a 10 libras de chá, ou a meia tonelada de ferro. O linho passa a espelhar seu valor no mundo inteiro de outras mercadorias. Só que essa forma é infinita, é fragmentada e francamente confusa. Então ocorre uma inversão histórica gigantesca rumo à forma universal. Nela, o casaco, o chá e o ferro passam a expressar seus valores de forma consolidada em uma única mercadoria de exclusão, digamos, o linho. O linho torna-se, então, o equivalente universal para todos. O último passo dessa longa marcha é meramente fixar essa exclusão em uma matéria específica e definitiva. E quando a função de equivalente universal se funde definitivamente à forma natural de uma mercadoria específica, surge enfim a famosa forma dinheiro. E aqui tem um ponto muito mal compreendido. O ouro não se torna dinheiro por possuir propriedades mágicas ou um brilho místico inerente à natureza dele. Muito pelo contrário, o ouro ganha o monopólio dessa função puramente através de um hábito social, um processo prático de exclusão, onde todas as outras mercadorias o elegem como o material oficial encarregado de representar o valor puro e simples. O mistério do dinheiro, no fim das contas, é apenas o mistério da mercadoria, mas operando agora de uma forma ofuscante, que cega a gente. Parte 5. O fetichismo da mercadoria, a ilusão psicológica. Chegamos agora no último e, com certeza, mais profundo segmento desse vasto capítulo. É aqui que a nossa análise anatômica atinge sua dimensão filosófica máxima. A gente deixa a matemática da troca de lado por um momento para examinar uma gigantesca ilusão psicológica e estrutural. Aparentemente, uma mercadoria é algo trivial, né? De compreensão super óbvia. Mas quando submetida a essa nossa análise meticulosa, ela se revela uma coisa muito intricada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos. O autor altera o tom literário de propósito aqui, justamente para evidenciar esse caráter quase místico que os produtos do trabalho humano adquirem subitamente, assim que entram no mercado e ganham uma etiqueta de preço. O texto nos apresenta um exemplo inesquecível para ilustrar esse feitiço, uma simples mesa de madeira. Pensa bem, como o valor de uso, ela é apenas madeira que foi alterada pelo trabalho humano. É uma coisa sensível banal do dia a dia. Contudo, assim que essa mesa entra no mercado como uma mercadoria, ela não apenas se mantém com os pés no chão, mas, nas palavras do texto,
põe-se de cabeça para baixo diante de todas as outras mercadorias e em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram. A mesa, agora como portadora de valor, parece ganhar vida própria. É como se o seu valor de troca fosse uma propriedade física e natural inerente à própria madeira, do mesmo jeito que o peso ou a textura dela. A anatomia exata desse feitiço, o verdadeiro segredo do fetiche, é desvelada com uma precisão cristalina. Numa sociedade de produtores isolados, o trabalho privado só se torna verdadeiramente social num momento muito específico, na hora crucial da troca lá no mercado. Os produtores não têm um contato social direto através dos seus trabalhos. Eles só se encontram, só interagem através dos produtos que vendem. E o resultado disso é assombroso. As relações sociais genuínas, o suor e o tempo entre os seres humanos são totalmente mascarados e invisibilizados. Em vez disso, o que aparece na superfície cintilante do mercado são relações sociais entre coisas. O produto das nossas próprias mãos se torna um hierógrafo social incompreensível que acaba ditando as regras do jogo e dominando os seus próprios criadores. É, na sua essência mais profunda, a coisificação das pessoas e a personificação das coisas. E assim, a gente vai chegando ao fim desta densa dissecção anatômica do capítulo inaugural. Essa compreensão profunda da célula da riqueza revela para todos nós que o valor não é uma essência da natureza, mas sim uma poderosíssima relação social operando nas sombras do mercado. Fica, então, uma provocação fundamental para a nossa reflexão contínua. Se o valor é intrinsecamente uma relação social disfarçada, o que acontece com uma civilização inteira quando se permite que a forma fantasmagórica das coisas dadas pelo mercado dite os destinos, os laços e as interações humanas? Fica aqui um convite incontornável para que a curiosidade intelectual impulsione a exploração além deste primeiro capítulo, desbravando com o mesmo rigor todo o resto desse labirinto monumental que é a obra. Um grande abraço a todos os estudiosos e até a próxima investigação.